Encontros com o Futuro, hoje com um convidado muito especial, Diogo Bardal, oficial de operações da IFC, International Finance Corporation. Quem me acompanha na bancada é Suelen Pedroso, advogada e professora da ESPM. Meu nome é Matthew Schertz e sou diretor no World Observatory. Encontros com o Futuro é uma produção do World Observatory, da ESPM e da Prime, braço das Nações Unidas para as faculdades de negócios no Brasil e no mundo. Diogo, muito bem-vindo, viu, ao programa Encontros com o Futuro. Conta pra gente o que é a International Finance Corporation, por favor. Sim. Então, o AFC é a agência do Banco Mundial que está focada no financiamento ao setor privado, né? Então, o Banco Mundial é conhecido por 5 agências, 3 delas estão no Brasil, sendo que o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, que fica com sede em Brasília, foca no financiamento ao setor público, enquanto o AFC foca no setor privado. Além disso, a gente tem uma agência de garantias, que também opera no Brasil, uma câmara de arbitragem e também uma outra agência focada em países menos desenvolvidos, que aí fazem operações mais subsidiadas, né? Por exemplo, em países em conflito, que tem um propósito específico. Explica um pouco a história do Banco Mundial para a gente, Sim. Por favor, para a gente. Sim, claro, uma história bem interessante. O Banco Mundial começa ali nos acordos de Bretton Woods, né, em 1946. No fim da Segunda Guerra. No final da Segunda Guerra Mundial. E tem como, inicialmente, o propósito, né, do banco era muito focado na reconstrução da Europa e tal, mas como o Plano Marshall acaba tomando um tamanho relevante nessa tarefa de reconstrução, o Banco Mundial foca nos países em desenvolvimento, né? Então, começam a financiar muitos projetos no Brasil, já nos anos 40, no caso do AFC, em 1956 ou 57, uma fábrica da Siemens, que foi o primeiro investimento do AFC no mundo, né? Foi no Brasil. Não sabia disso, que interessante. Por que no Brasil? Você sabe qual era a lógica? Acho que o Brasil se encaixava dentro daquela lógica de países de desenvolvimento alinhados, né, com aquela ordem que estava se formando, né? E um país com bastante promissor do ponto de vista econômico, e ainda né? O Brasil é um dos países principais em receber investimento estrangeiro, né? Uhum. E a gente está nessa caminhada aí, nessa trajetória com o país, e já tem uma experiência grande assim de contexto brasileiro, que ajuda a gente ter bastante confiança em seguir investindo no Brasil, né? Acho que hoje a AFC tem uma carteira no mundo, e a segunda maior exposição dessa carteira é no Brasil, né? Logo depois da Índia vem o Brasil. Perfeito. Uhum. E como que a instituição tem contribuído para o desenvolvimento econômico e social no Brasil mais atual? Sim, então, o AFC, ele ajuda de várias formas, né? Então, essencialmente, ele está oferecendo um banco, né, que oferece financiamento de longo prazo para projetos de infraestrutura, expansão de fábricas, expansão de redes privadas de ensino, redes de saúde, instituições financeiras, aumenta o acesso a financiamento por pequenas e médias empresas. Então, nós somos bastante agnósticos, assim, nós investimos em quase todos os setores do Brasil, da economia, o agribusiness, nós investimos em fundos de venture capital, private equity, então uma cobertura bem abrangente mesmo dos setores brasileiros, sempre com um ângulo de desenvolvimento. Então, o modo como nós ajudamos tentar entender dentro do plano de investimentos da empresa e das necessidades de capital que uma empresa tem, quais os projetos que mais podem trazer desenvolvimento em termos de, por exemplo, água tratada, se for uma empresa de saneamento, ou uma nova estrada, ou capacidade de produção, né? Ou, por exemplo, a gente tem bastante investimentos no setor de sucroalcooleiro, por exemplo, que além da expansão da produção, está lá previsto, por exemplo, projetos de cogeração, né, que vão ajudar a gerar energia a partir do bagaço da cana. Descarbonização, então implementar processos produtivos que reduzam
as emissões de carbono, enfim, tem vários ângulos. Cada projeto a gente olha, conversando com a empresa, entendendo o plano de investimento, a gente desenvolve um conceito, né? E nesse conceito depois tem métricas que vão ser acompanhadas, elas podem estar associadas, por exemplo, a quadros de green bonds, né? De financiamento sustentável, podem Você vai ter que explicar o Green Sim, Bond. exato. Claro. Acho Por que favor, é uma desculpe. parte, sim. É uma parte importante da missão do AFC, como instituição multilateral, também promover esses instrumentos financeiros que incentivam a sustentabilidade das empresas, né? Não só do ponto de vista do compliance, né? O que elas têm que cumprir do ponto de vista socioambiental, né? A gente sabe que muitos projetos são complexos, né? Mas também como que essa empresa pode ter ambições nos seus investimentos para converter a economia numa economia de baixo carbono, mais verde, né? Então, esses instrumentos, basicamente, eles condicionam os investimentos das empresas, os ativos dessas empresas, a uma lista pré-definida, definida, por exemplo, em taxonomias internacionais, como Green Bond Principles também, que é uma fonte bastante, de uma referência importante. E nessa lista de ativos, que podem ter desde por exemplo, uma estação de tratamento de esgotos, até um alto-forno elétrico ou uso de veículos elétricos, enfim, a gente pode falar bastante desses exemplos. Se os ativos entram dentro dessas categorias, o investimento da empresa naqueles ativos são considerados verdes. Então, na emissão de uma debênture ou num empréstimo, por exemplo, que a empresa faça, ela, a partir de um processo de certificação, ela pode dizer aquele empréstimo foi um empréstimo verde, ou foi um empréstimo azul, se a gente está falando de água e oceanos, por exemplo, ou um empréstimo sustentável, se a gente está falando de métricas que vão ter, por exemplo, indicadores relacionados à governança das empresas, a igualdade de gênero, né? Enfim, então cada instrumento ele vai poder ressaltar uma parte específica desse investimento e, lógico, uma preocupação grande nossa é evitar o greenwashing, né? O fato das empresas fazerem claims, né? Fazerem comprometimentos que não são verificados depois. Então, acho que o AFC é bastante rigoroso em como ele verifica esses investimentos, né? Então, hoje, mais ou menos metade dos investimentos que a gente faz todo ano tem um selo ali, ou verde, ou sustentável, ou azul, enfim, alguma coisa nesse sentido. E quando você fala em verificação posterior, eu sempre penso sobre isso. Existe alguma uma utilização sobre esses dados, né, de como isso está efetivamente sendo colocado em prática, respeitado? Porque isso deve trazer também dados de como isso ajuda, né, né, os números da empresa, no aspecto, Exato, pensando do ponto de vista empresarial mesmo, né? Não é só a apresentar, né, a obrigatoriedade de seguir o ESG. Eu acho que é importante colocar isso, né, que você ser um banco, né, não significa só você ir lá e dar o dinheiro, né, e ficar torcendo para pagarem ou cumprirem os compromissos. Eu acho que dos pontos que eu tenho bastante orgulho de trabalhar numa instituição como a AFC é que depois que você dá o dinheiro, periodicamente você está acompanhando não só os números do balanço das empresas, se a empresa está dentro dos limites, né, estabelecidos, mas também os compromissos socioambientais que ela assumiu, né? E se ela entrega de fato esses indicadores que ela está prometendo. Inclusive, acho que um ponto importante para se colocar tem alguns empréstimos que a gente fez que ao atingir determinados indicadores, então, por exemplo, vou dar o exemplo da Corsan, né, que é uma transação que a gente fez há uns 2, 3 anos. Quando a empresa tinha um número de perdas de água que era, se não me engano, 45%, que é uma média assim nas empresas de saneamento brasileiras. E ao reduzir para 38%, se ela reduzir esse número até 2026, 2027, existe uma redução na taxa de juros que a empresa está pagando, né? Então, os empréstimos da AFC são empréstimos longos, né? Em torno de 8 anos, 10 anos, né? Então, você começa a criar ali incentivos para as empresas assumirem esses compromissos, que no fim são bons para a própria empresa, né? A empresa que reduz perdas de águas, as águas não faturadas, também aumenta seu EBITDA ali no final do ano. E então,
é um ganha-ganha, né? Então, o FC sempre tem essa... Como ele está ali no setor privado, né? A gente tem que achar qual que é o caso de negócio para sustentabilidade. Esse é um espaço que a gente gosta de atuar e que a gente sempre tenta provocar no mercado, assim. Pode dar alguns exemplos de descarbonização que vocês financiam? Sim, sim. Acho que a gente entrou nos últimos anos, é um tema recente, assim, Pois é. Que aparece, né, na agenda da industrialização do Brasil, até como o Brasil podendo ser talvez um dos países que está na frente na discussão sobre descarbonização por causa da sua matriz energética, né? Então, por exemplo, a gente fez uma transação agora com a Votorantim Cimentos, foram 150 milhões de dólares, no qual tem dentro do plano de CAPEX da empresa está previsto uma série de substituições, ou de equipamentos, ou de processos produtivos que vão gerar redução de emissões, né? Então, por exemplo, no caso da indústria de cimento, a gente sabe que o próprio processo de produção do cimento gera CO2, né? A reação química, por assim dizer. Então, tem mudanças que você pode fazer no uso das matérias-primas e nos próprios processos produtivos que reduz, de fato. Inclusive, tem uma agenda regulatória interessante com a ABNT, com as empresas de construção civil, de como reduzir o carbono incorporado nas construções, né, que é um tema de construções verdes, que é algo que também nos interessa muito. Um outro exemplo é a própria cogeração, né? Então, a gente sempre está falando de empresas que têm caldeiras em operação, que usam, por exemplo, combustíveis fósseis nessas caldeiras. Ao elas usarem combustível renovável, elas reduzem o carbono que está incorporado, né? E você empresta o dinheiro para fazer essa renovação. Exatamente. Então, a gente empresta para aquele projeto específico, pode ter até outras coisas dentro do plano, né? Mas a empresa depois tem que comprovar que realizou, de fato, aqueles investimentos, né? E iniciativas específicas em relação à inclusão social? Você pode dar exemplo também? Sim, acho que, né? acho que um ponto importante dessas é a ação na parte de acesso a financiamento, né? Então, o Brasil é um país bastante bancarizado já, né? Mais de 85% das pessoas têm acesso à conta bancária, mas esse acesso muitas vezes não se reflete no acesso a serviços financeiros, né? Então, um empréstimo, um microempreendedor que cai ali no funil do crédito ao consumo, né? E ele não está, de fato, recebendo crédito como empreendedor, né? Então, está pagando taxas de juros muito altas. E isso é uma barreira para o crescimento da produtividade do Brasil, né? Então, muitas vezes, a agenda da inclusão e a agenda da produtividade caminham juntas. Se você olhar os dados do sistema financeiro, vai ver que tem alguns grupos, segmentos desse mercado que recebem menos acesso a crédito, né? Então, por exemplo, mulheres empreendedoras, mulheres negras, negros, né, afro-brasileiros, negros, enfim, indígenas. Então, você ajudar os bancos, né, junto com os nossos empréstimos para esses bancos, né, além de oferecer o funding, nós também oferecemos uma consultoria para ajudar os bancos a segmentar esses mercados, entender as mudanças que eles podem fazer nos produtos bancários oferecidos. Então, por exemplo, a gente sabe que no segmento de mulheres empreendedoras, as mulheres empreendedoras, né, micro, pequenas e médias empresárias, elas elas tomam decisões muito melhor informadas, né? Então, por exemplo, o programa que a gente tem com o Itaú, de mulheres empreendedoras, tem toda uma série de treinamentos que são online, que são colocados como apoio para que ela possa tomar de fato essa decisão de abrir um negócio, de fazer um investimento no seu negócio, né? Vocês fazem esse conteúdo? Exato, ajuda a fazer o conteúdo e dá o funding também. Normalmente os empréstimos têm uma estrutura que a gente olha se o banco já tem uma segmentação, ele sabe, 22% da minha carteira é para mulheres empreendedoras, né? Ou para mulheres negras na região norte, ou enfim. Aqueles bancos que ainda não têm essa segmentação, nós ajudamos com expertise a fazer a segmentação. E uma vez feita essa segmentação, nós apoiamos a entender esse mercado, as demandas desse mercado e como crescer essa carteira. Então, se hoje 20%, em torno de 20% das carteiras dos grandes bancos são para mulheres empreendedoras,
algo não tá fazendo sentido. Se as mulheres são metade da população, por que que elas têm menos acesso a crédito, né? Então, e eu acho que esse é um ponto interessante. E o ângulo do gênero, ele entra em vários assuntos também, vários outros temas. Por exemplo, na governança corporativa das empresas, como se escolhe o conselho de administração, e também no acesso a capital. Nesse ecossistema de inovação, né, das startups, a gente sabe também que homens de um determinado segmento de classe social também conseguem levantar mais dinheiro no venture capital, né? Tem gestores de fundos em geral que são homens e não são mulheres. Então também a gente tem programas nesse sentido para incentivar a indústria a ter uma abordagem de maior igualdade nisso. Então acho que nessa conversa de inclusão tem a questão baixa renda, mas também os recortes de gênero, raça, que eu acho que são super importantes para o Brasil. Não tem como a gente falar de produtividade sem falar de inclusão ao mesmo tempo. Que interessante. Qual é o tamanho da carteira da IFC no Brasil? Hoje a nossa carteira é em torno de 7 bilhões de dólares, né? Então, isso Brasil. A gente coloca, então, o Brasil entre as multilaterais estrangeiras, talvez seja uma das maiores carteiras que estão atuando, né? Também tem o Banco Interamericano de Desenvolvimento, né? A CAF, outras organizações com janelas privadas. Mas no Brasil também o financiamento público, né, a governos é em torno de 4 bilhões. Então, no Brasil, acontece esse fenômeno que a carteira de financiamento privado do Banco Mundial é maior que a do público, né? Ah, que interessante. E eu posso pedir empréstimo para vocês? Não, então, o banco... Por que não? O banco, ele atua sempre com projetos de tickets mais elevados. Estamos falando de 30 milhões de dólares, para infraestrutura até 100 milhões de dólares, 150 milhões de dólaros. É claro que a gente precisa articular uma forma com a qual a gente chega nos pequenos empresários, microempresários e médios empresários. E isso a gente faz via instituições financeiras ou instituições bancárias e não bancárias, né? Então a gente pode, por exemplo, no exemplo que eu dei do Itaú, do Daicoval, do Sicredi, né, que são todos os bancos que são nossos clientes, a gente faz um projeto no qual cobre um certo crescimento daquela carteira de pequenos e médios empresários. E aí você empresta dinheiro para o Itaú. Isso, exato. É o que a gente chama ou Sicredi, ou exatamente. A gente faz grande banco, como se fosse no atacado, né? E os bancos fazem a distribuição dessa linha de crédito no varejo. Sim. Pode ter vários compromissos ali, por exemplo, como recorte de gênero, pode ter um recorte de clima também, por exemplo, financiar pequenos negócios que estão colocando painéis solares como forma de aumentar a geração distribuída, né? Sim. Ou estão substituindo, colocando painéis solares nos seus galpões. Ou estão, por exemplo, fazendo financiamento de automóveis para automóveis híbridos, flex ou elétricos, né? Então, aumentar a carteira desse tipo de financiamento e reduzir o financiamento proporcionalmente, né? O financiamento para carros, veículos que usem combustíveis fósseis, né? Então também tem outro ângulo que a gente pode explorar. Vocês se orientam assim, é muito interessante porque são valores e é pela ONU, pelos objetivos de desenvolvimento sustentável, é isso? Vocês se pautam por aí, essa é a questão? Eu acho que todo projeto que a gente faz, né, existe uma avaliação de impacto antecipado, a gente chama, tipo um score, né, que é colocado para o projeto, e ele é avaliado sob esse aspecto do seu impacto, né? Também a gente pode juntar os objetivos de desenvolvimento sustentável, né? A gente tem métricas internas também, indicadores que são acompanhados, e também a gente tem um compromisso que a gente chama de Country Partnership Framework, né? Que é uma estratégia de país, no qual a gente até recentemente revisou, né, para o plano de 2024 a 2028, e lá a gente estabelece uma série de diretrizes e indicadores que a gente tem que entregar até 2028, né? Então, todos eles estão alinhados. Isso é feito com quem? Com o governo? Com ONGs? Exato. O banco, assim, o Banco Mundial, ele é formado por todos os países, né? Então, todos os países são acionistas, assim, mais de 100
108 países formam o Banco Mundial. O Brasil tem uma participação no banco também, tem 2,5%, se eu não me engano, e se junta com outros países para indicar um conselheiro, né? Nosso conselheiro é o Marcos Quiliato, ele é bastante ativo, ele é indicado pelo governo brasileiro. Então, eles são os nossos clientes, por assim dizer, né? Uhum. Então, quando a gente conversa sobre estratégia de país, conversa com o governo, mas também faz uma consulta ao setor privado, associações, sociedade civil. Então, a gente busca também um diálogo bem intenso com essas organizações, porque muitas vezes elas nos dizem como que nós podemos ter mais impacto, né? Como que nós podemos chegar nesse objetivo de desenvolvimento, porque é importante colocar isso em perspectiva, assim, né? Nem sempre é claro essa resposta de como nós vamos atingir a nossa missão de redução da pobreza, né, que é a grande missão do banco, redução da pobreza, promoção da prosperidade num país, num mundo habitável, né, que é a última adição, né, da nossa missão que foi colocada pelo novo presidente. Então, sempre isso exige uma reflexão interna e uma discussão com as outras setores da sociedade, né? E, Diogo, na prática, como que acontece esses compromissos que as empresas assumem? Se elas não cumprem, qual é a consequência? Exato. Para saber como que isso é efetivado. O UFC, ele tem, assim, a gente coloca o dinheiro onde a nossa boca coloca. Então, o que a gente fala, a gente coloca dinheiro, né? Então, os investimentos que a gente faz são feitos por meio de um acordo de financiamento. E o plano de ação, por exemplo, se há um plano de ação socioambiental para que a empresa, por exemplo, aumente a rastreabilidade, por exemplo, se é uma empresa agrícola, aumente a rastreabilidade, ou que tem um compromisso de não abrir, por exemplo, terras de cerrado primárias, né, dentro do seu financiamento, se esse compromisso está lá, caso a empresa não cumpra esse compromisso, é um evento de default, como não pagar o empréstimo, né? Então o banco pode pedir o repagamento acelerado ou pré-pagamento daquele empréstimo, né? O que é uma consequência para as empresas bastante dura, assim, né? Então, isso em geral, acontece. Acontece. Muitas vezes acontece, assim como nos eventos de default, pode acontecer um waiver, né? Então ok, dessa vez passa, mas da próxima eu quero esse compromisso, mas também pode acontecer de nós sairmos, por exemplo, já tem vários casos no Brasil e no mundo num investimento em participação acionária, que num evento desses de descumprimento, nós falamos, quer saber, esse cliente não é para nós, vamos sair, e a gente faz a saída da participação da empresa. Ou pede o pré-pagamento acelerado. Então essa é uma das... Assim, se não tem essa consequência, esses compromissos acabam ficando vazios, né? Então, Sim. Acho que isso que é um ponto importante de sinalizar também para o sistema financeiro que isso é possível e pode ser feito de uma maneira racional. Por exemplo, o UFC lidera, né, o que a gente chama de princípios do Equador, que é um compromisso de todas as instituições financeiras de adotarem regras semelhantes em relação a compromissos socioambientais, né? Sensacional. Diogo, muito obrigado. E eu achei fascinante. Eu não sabia que o Banco Mundial fazia empréstimos no setor privado. Sim, fazemos e estamos, inclusive, nosso compromisso com o Brasil é de continuar investindo no Brasil. Nós acreditamos no país, na potencialidade do Brasil. E, portanto, nos próximos anos, a gente espera aí, pelo menos 10, 15 bilhões de dólares, né, ajudar o setor da indústria do Brasil, esse processo de descarbonização, a parte de florestas, né, e preservação da Amazônia, que também vai ter um papel importante para o setor privado, a agenda de inclusão. Então, a gente está aqui, de fato, assim, para ajudar mesmo o país no que a gente pudesse usar a nossa expertise, nosso aprendizado. Bom, muito obrigado. Viu? Obrigado. Sensacional.